Graças e paz, irmãos. Amém? Convido os irmãos, sem demora, a gente abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Os versículos 12 e 13. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas esse mês a gente tem falado sobre o final dos tempos. Esse é o texto que o pastor pediu para a gente estar compartilhando. E eu confesso que eu nunca passei tanta luta para preparar uma mensagem igual essa. Essa semana foi terrível. Mas vamos lá. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Desde os primórdios da Bíblia, a Bíblia sempre relata tragédias, guerras. Talvez a grande tragédia já começa logo em Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel. A Bíblia sempre relata muito sobre as guerras do povo hebreu, sobre as dificuldades que o povo de Deus passou, sobre as grandes mortes, as catástrofes bíblicas, mas nunca se houve tanta tragédia como nos últimos anos. O que a gente liga a televisão, sinceramente, eu não consigo mais assistir telejornal. Foi o que o Nilton estava de manhã falando na escola bíblica dominical. É tanta tragédia, é tanta covardia, tanta violência, que sinceramente eu não consigo assistir, porque a gente fica revoltado como cristão. A gente se revolta. Então uma coisa que me revolta muito é quando eu vejo violência contra idoso, criança e animal, que são indefesos. E o mundo não respeita, a violência não tem respeitado faixa etária, não tem respeitado raça, cor, religião, não respeita. A violência tem aumentado de uma maneira assustadora. E observando o texto, me deparei com duas palavras aqui: amor e iniquidade. Então esse é o tema da minha mensagem: amor versus iniquidade. E eu parei para analisar um pouco sobre o significado da palavra iniquidade. Diz que é ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, comportamento ou ação perversa e maldosa. Tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é compaixão, tudo aquilo que não é bom, está relacionado à iniquidade. Tudo aquilo que é avesso ao que nós deveríamos ser, ao que deveríamos pregar, isso é iniquidade. E o que mais entristece a gente é que no meio da igreja, na vida de muitos cristãos, a iniquidade tem sido maior do que o amor. A doença do século tem sido a depressão. A gente vê falar muito de depressão. Pastores com depressão, grandes homens de Deus com depressão, mães de família, pais, grandes empresários têm sofrido com essa depressão. Mas o que as pessoas não sabem é que tem surgido na mesma linha, e tem um Fabinho que é psicólogo, pode até discordar de mim falar aqui, no meio da linha, a irmã Val não está, existe uma outra doença mental que vem assolando muito as pessoas, que se chamam psicopatia. A psicopatia é uma doença mental, mas ela está relacionada à incapacidade de amar e de se relacionar com outras pessoas com laços afetivos. O psicopata é justamente essa pessoa que não tem capacidade de se relacionar com pessoas de forma afetiva. Ele não consegue. E o número de pessoas que têm comportamentos psicopatas, tem essa psicopatia, tem crescido muito, irmãos. É assustador. Eu andei pesquisando essa semana sobre alguns dados e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, a coisa está tão feia. A iniquidade realmente tem aumentado muito. Eu vou compartilhar um vídeo com os irmãos. Põe para mim, Edu, sobre iniquidade e essa psicopatia. Rapidinho, 2 minutos e meio. Jesus disse que o esfriamento do amor faria a iniquidade se multiplicar na terra. Por outro lado, a multiplicação da iniquidade esfria todo o amor. Portanto, seja porque o amor esfriou, ou porque a iniquidade se multiplicou, o resultado é o mesmo. A era do gelo final. Os homens sem afeto, a vida sem amor, a existência como arte predatória e desalmada. Hoje a psicopatia é o mal da era. Já foi histeria, depois depressão, depois o pânico, e agora
a psicopatia. E pior, não há medicação para fazer amar com um amor divino, sublime e verdadeiro. E mais angustiante ainda, tal psicopatia atingirá inclusive os crentes dos últimos dias. Inafetividade, implacabilidade, arrogância, frieza, desconsideração, irreverência, culto ao próprio ego e, sobretudo, hipocrisia, pois tem forma de piedade, mas são filhos da peidade. Falam de Deus, porém o negam por suas próprias obras más, sobretudo o negam por suas ações de manipulação do próximo e de sedução dele. Psicopatia tem graus, níveis e estágios. Entretanto, sua maior marca é a falta de culpa quando se erra, de arrependimento a fim de consertar o erro, e de afetividade no caso de nada se sentir quando se ofende o próximo. Veja se, apesar de todos os cultos que você frequenta, sua alma já não é a de um psicopata. Sem a prática constante do amor e sem que se exercite nele, toda a alma cairá na psicopatia como doença global. Já é fato, mas ficará pior. Pense nisso, mas, sobretudo, olhe para o seu próprio coração. Quando o amor deixa de ser prioridade na nossa vida, a iniquidade ela assume o controle de nossas ações. Preste bem atenção. Quando o amor deixa de ser prioridade em nossas vidas, a iniquidade assume o controle de nossas ações. E nós vamos nos tornar pessoas sem compromisso, vazias de Deus, sem amor. E isso é sinal de que realmente o nosso tempo aqui neste mundo está acabando. Esses são os sinais que Jesus disse que estaria próximo à vinda dele quando esse amor esfriasse e essa iniquidade aumentasse. Eu sou autônomo, trabalho na área de elétrica, e eu aprendi uma coisa, que toda profissão, todo ramo, precisa existir um equilíbrio. E o equilíbrio, para quem trabalha na área de elétrica, por exemplo, a gente coloca um motor elétrico ligado, a gente sabe que a tensão, a força elétrica tem que chegar ali, por exemplo, 220. Ele tem que chegar a 220 para que a amperagem do motor permaneça dentro do desejável. Quando a tensão cai, vai para 190, 110, a amperagem do motor sobe. Na vida nossa como cristão não é diferente. Quando o nosso amor diminui, a iniquidade em nossas vidas vão aumentar. Não é diferente. Toda vez que você abre mão de ter o amor e Jesus como prioridade em sua vida, alguma coisa de mal vai acontecer em você. Alguma coisa vai aflorar de mal na tua vida. É a lei do equilíbrio humano. Ou você ama demais, ou você ama de menos. Tem alguns dados que eu vou compartilhar com os irmãos. Me assustou muito quando eu vi isso. A violência mata 1,6 milhões de pessoas no mundo hoje. Segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela afirma que outros milhões de pessoas são mutiladas por ataques. Esses relatos aqui estão relacionados à violência. Não morte natural, mas relacionada à violência. A violência hoje é a principal causa de mortes de pessoas da faixa etária entre 15 a 44 anos. A morte de pessoas entre 15 a 44 anos, o maior responsável é a violência. Não é enfermidade, não é um acidente, é violência. Segundo o relatório, a violência responde por 14% das mortes de homens e 7% das mulheres. Isso quer dizer que uma pessoa morre em um lugar do mundo a cada minuto. Estou aqui há 5 minutos, já morreu pelo menos 5 pessoas. Isso é um dado estatístico. Outra estatística publicada diz que uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. E 35 pessoas morrem a cada hora em conflitos envolvendo armas. Para cada pessoa morta pela violência, entretanto, 40 outras precisam de tratamentos por ferimentos relacionados à violência.
50% das mulheres mortas, presta atenção, 50% das mulheres mortas por crimes violentos são assassinadas pelo próprio marido, pelo ex-marido ou pelo namorado. Em alguns casos, que é o que me deixou mais assustado, alguns países, essa estatística chega a 70%. A pessoa que você um dia olhou para você e disse que te ama, que dormiu na mesma cama, será o seu assassino no dia de amanhã. Essa tem sido a expectativa de vida de muita gente, de muitas mulheres. A violência não respeita mais os lares, não respeita idade, não respeita escolaridade. Crianças invadindo a escola, pegando a arma do pai e da mãe para matar outros. Um jovem recentemente, essa semana, entrou na escola, deu 15 tiros, se eu não me engano, no rosto de um estudante porque ela não queria namorar com ele. Que mundo estamos vivendo, irmãos? Onde a violência, onde a falta de compaixão pelas pessoas tem sido maior, muitas vezes, do que a nossa fé em Deus. E nós, como cristãos, temos feito o que para mudar essa situação? 1 em cada 4 mulheres no planeta está propícia a sofrer violência sexual por parte do parceiro dela. Em idosos, tem subido 6% o número de abusos em idosos. Ah, Rodrigo, vai sair a nível mundial. Então vamos ver a nível do Brasil. O Atlas da Violência 2017 são dados reais, tá? Peguei essa semana. 2017, Atlas da Violência 2017. Foi lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Revela que homens, jovens, negros e pessoas de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes no país. A população negra corresponde à maior parte, 78,9% dessas mortes. A violência é racista. Ela não perdoa. Atualmente, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 delas são de origem negra. De acordo com a informação do Atlas, os negros possuem 23,5% de mais chances de ser assassinados do que as outras raças brasileiras. Entre os estados do Rio Grande do Norte, a violência explodiu um aumento de 232%. Isso é anormal. 232% foi o aumento da violência em estado como Rio Grande do Norte. Mulheres, em 2015, cerca de 385 mulheres foram assassinadas por dia. Em 2015, 385 mulheres foram assassinadas por dia. A porcentagem de homicídio de mulheres cresceu 7,5% entre 2005 a 2015, em apenas uma década. A região de Roraima, Goiás e Mato Grosso lideram a lista de estados com maiores taxas de homicídio de mulheres. No Maranhão, houve um aumento de 124%. Violências de gênero, além de homicídio, tem emplacado na vida dessas mulheres. A Lei Maria da Penha categoriza essas violências como psicológica, matrimonial, física e sexual. O Atlas também mostra que o assassinato de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos corresponde a 47,85% do total de óbitos registrados nesse período que foi estudado. Na mesma faixa etária, em Alagoas foram 233 mortes para cada 100 homens, em Sergipe 230 mortes, Rio Grande do Norte foi o estado que apresentou o maior número de taxas de homicídios de homens nessa faixa etária, 313,8% no período de 2005 a 2015. E nós cristãos, o que temos feito para mudar isso? Como igreja, deveríamos fazer alguma coisa. Nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Mas contra a violência não tem o que fazer? Tem. Se a gente semear mais amor na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Não só filhos, não só família, amigos, conhecidos, no nosso trabalho, na escola. Se nós semearmos mais o amor na vida das pessoas, nós vamos colher mais esse amor. Porque nessa é lei da semeadura que se planta, se colhe.
A iniquidade tem aumentado tanto, a violência tem aumentado tanto, e nós temos ficado em casa comendo pipoca, assistindo Netflix. Nada tem mudado na nossa vida, porque o amor tem esfriado. As nossas decisões não têm sido suficientes para mudar o quadro da violência no país. E eu digo por mim, porque eu me incomodei tanto essa semana, principalmente quando eu li um dado desse aqui. Um grande pesquisador e conhecedor cristão, David Barrett, tem um dado que ele diz que 85 mil pessoas morrem por dia sem conhecer a Jesus. 85 mil pessoas, mais de 85 mil, 85,205 por dia, sem ouvir falar de Jesus. Isso equivale, irmãos, a 3.550 pessoas por hora morrendo sem conhecer a Jesus. 59 por minuto e uma por segundo. Antes de ler esses dados, já deve ter morrido pelo menos umas 10 sem ouvir falar de Jesus. E o que nós temos feito como igreja para mudar esse quadro? Eu me revoltei muito essa semana. Eu falei: Senhor, como posso continuar dizendo que eu sou um cristão, se quando eu olho dados como esse, eu não consigo tomar uma decisão? Não é algo para se ouvir aqui na igreja domingo e durante a semana tocar a vida normal. A gente tem que agir de alguma maneira para que alguma coisa mude. Quando é para tirar político do poder, pintar uma cara, vamos para a rua, batemos panela. Agora é quando para falar sobre o reino de Deus, para que as pessoas deixem de ir para o inferno sem ouvir a palavra do Senhor. Aí a gente não pinta a cara, aí a gente não bate panela, a gente não tem feito nada. Só que tem uma coisa que nesse texto me conforta, que ele fala que o amor de quase todos esfriará. Então essa é a primeira lição que eu aprendi, que quase todos é diferente de todos. Isso não quer dizer que você e eu vamos fazer parte dessas pessoas que irão ter a iniquidade com a porcentagem maior na sua vida do que o amor. São quase todos. Mas quem são esses quase todos? Infelizmente na igreja existe. No nosso meio, no nosso dia a dia, existe bastante pessoas que estão incluídas nesses quase todos. Sabe aqueles crentes que a gente fala crente mundano? O que é crente mundano? Aquele cara que ele está na igreja, mas ele não tira o mundo de dentro dele. É o cara que decide ser crente, que está na igreja, tem uma religião, protesta sua fé, mas vive com saudade do mundo. Poxa, eu curti tanto a minha vida, eu fiz isso, eu fazia aquilo. Para, ou você é de Jesus ou você é do mundo. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que mudar as nossas atitudes. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Ou o amor é a prioridade da minha vida, ou o pecado vai superabundar em mim. Quando a palavra de Deus diz que o que precisa superabundar em mim é a graça de Deus. Tem a desculpinha do nada a ver, como diz por aí, nada a ver. Essa desculpa do nada a ver tem cegado muita gente. Ah, irmão, mas isso não tem nada a ver. Querido, as igrejas têm sido uma vergonha. O que as pessoas têm negociado a fé tem sido vergonhoso. Tem crente que tem comportamento de pessoas que, não vou falar nem pessoas mundanas, talvez não tenham atitudes como crentes têm. O cara acha que porque ele lê a Bíblia, porque ele conhece teoricamente a Deus, ele pode fazer de tudo, fazer tudo. A Bíblia fala que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Espera aí. O cara acha que porque tem Jesus ele pode falar tudo que ele quer, pode botar para fora tudo que ele acha. Ah, não tem nada a ver. Os tempos mudaram. Essa tem sido a justificativa de muita gente. Ah, mas os tempos são outros. Antigamente só cantava hino do cantor cristão na igreja. Hoje tem um monte de coisa. Quem dera se nós tivéssemos o temor que tínhamos naquela época. A gente estava até ontem conversando na igreja aqui e falando de alguns irmãos antigos da convenção, que eles não gostam de muita coisa, alguma modernidade dentro da igreja. Eu acho que tudo aquilo que é para honra e glória do nome do Senhor é bem-vindo. Mas o que eu não posso fazer é abrir mão das minhas convicções, é permitir que o mundo invada a igreja. A igreja está nessa terra para fazer a diferença. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Não o mundo é a luz da igreja. Nós somos o sal dessa terra.
não a terra é o sal da igreja. Nós somos chamados para fazer a diferença lá fora, não trazer o que está lá fora aqui para dentro. Ah, vamos fazer um evangelho mais light, porque vai estar mais acessível, né? Vai ter mais gente na igreja, vamos aumentar o número de membros. E desses números de membros, quantos vão para o céu? Quantos realmente se converteram verdadeiramente a Deus? Quantos realmente conhecem o amor de Deus? Seja um crente convicto, seja um servo, seja um filho, não seja um mundano. Não tenha o seu pensamento, quando o momento está aqui na igreja, voltado o que o mundo tem de bom para te oferecer. Mas veja o que você tem de bom para oferecer para o mundo. Porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Enquanto nós ficarmos sentados, esperando ver o que vai acontecer, essa violência vai continuar crescendo. As pessoas vão continuar entregando a sua vida a Satanás. Status, redes sociais, dinheiro e beleza tem sido o foco na vida de muita gente. O cara, ele perde um amigo, mas ele não perde a conta dele no Facebook. Ele deixa de ir para uma reunião de família, deixa de vir para o culto, mas ele não deixa de publicar a frase dele da semana no Face lá. Estou na lanchonete fulano de tal com fulano e ciclano. Gostaria que você estivesse na igreja nesse momento. Engraçado que teve um dia, eu fiz de propósito, pastor. Um dia do culto de manhã, eu estava sentado no fundo lá e entrei no Face. Eu vi um monte de irmão postar coisa no momento do culto, que eles estavam num lugar, estavam no outro, estavam curtindo isso e aquilo. Sou contra. Se você pode tirar um domingo especial para estar com sua família. Mas o engraçado é que eu nunca vi ele postar uma foto às vezes do culto. Ou chegar em casa e falar, o culto hoje foi maravilhoso. Deus agiu poderosamente. A gente tem mais facilidade de compartilhar aquilo que é fútil do que compartilhar aquilo que tem sido bênção na nossa vida. A gente não tem vergonha de colocar uma frase lá de um pensador lá no Facebook e um monte de gente curtir. Mas a gente não tem coragem às vezes de colocar só Jesus salva, Jesus é o único caminho. Confessa os teus pecados a Deus e Ele é fiel e justo para te perdoar. Orar no monte, promover vigílias, campanhas nas igrejas, cruzada evangelística. Eu sou da época que eu participei disso ainda. Jejuns, campanha de jejum na igreja e tantas outras práticas cristãs têm sido, infelizmente, motivo de questionamento em reunião de pastores. Se isso é lícito ainda, se é legal. Infelizmente, líderes de igreja têm se reunido para saber se é necessário ficar fazendo campanha na igreja. Não, basta a gente fazer um culto acessível a todo mundo. Enquanto eu for cristão, enquanto eu tiver vida, é nisso aqui que eu creio. Esse aqui é o norte da minha vida. É nesse Deus que eu confio. E não adianta trazer um evangelho light para mim, porque as coisas não funcionam. Não adianta ser crente fitness não, irmão. A gente tem que realmente devorar a palavra de Deus. A gente tem que buscar muito a Deus, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Pastor Wilson Guimarães, já esteve pregando aqui, ele foi meu professor de homilética. E eu gostava muito quando ele falava em sala de aula, ele falava assim, na vida do cristão se resume em uma coisa: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quanto mais eu me aproximo do Deus que eu sirvo, mais eu vou conhecê-lo. Quanto mais eu me aproximo do amor de Deus, mais eu vou me sentir amado e mais eu vou ter a capacidade de amar as pessoas. Menos psicopata eu vou me tornar. Ah, essa palavra psicopata é forte. Não, é realidade. Não é só louco, não é só serial killer que é psicopata, não. Nós temos, infelizmente, dentro de muitos lugares que nós andamos, existem pessoas com comportamentos de psicopatia. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, amar e respeitar as pessoas. E infelizmente, muitos de nós cristãos, ao invés de abrir os olhos deles para que eles deixem de ter práticas como essa, nós temos sido contaminados. A gente não tem sido a diferença, a gente tem sido fraco. Como o ditado diz no mundo aí, Maria vai com as outras. Tem sido mais fácil a gente ser levado a ter práticas mundanas do que influenciar as pessoas. Que ser fiel, que ser justo é bom. Você sabe uma coisa que me deixa irritado? É quando eu ouço defendendo um político falando, mas fulano é um bom político. Por quê? Porque ele é honesto. Desde quando que honestidade é qualidade?
Honestidade é uma obrigação. Eu sou obrigado a ser honesto. Porque quando eu sou desonesto, eu estou prejudicando a vida de alguém. Isso é um crime. Honestidade, querido, não é qualidade de vida. Honestidade é uma obrigação de todos nós como cidadãos. E nós temos que ser honestos com nós mesmos, pedindo a Deus para que Deus revele o que precisa ser mudado na minha vida. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Ter uma intimidade maior com Deus não tem sido mais prioridade, infelizmente. A inveja, a cobiça e a mentira são os pecados mais praticados hoje em dia e tem se tornado algo natural. Ah, mas uma mentirinha não faz mal para ninguém. Quem te disse que não? No livro de João, Jesus deixa bem claro: é o único pecado que Jesus atribui a paternidade a Satanás, é a mentira. Quando ele diz que o diabo é o pai da mentira. Então, querido, sinto muito em te dizer, se é sua mentirinha ou mentirona, se você pratica mentira, você se coloca como filho do diabo. E não é isso que eu desejo para a tua vida. Ah, mas é um pecadinho. Não existe tamanho de pecado, existe pecado e pecado. As consequências são diferentes. E se você acha que a mentira não traz consequências sérias, você está redondamente enganado. É muito sério. Talvez a consequência do pecado da mentira seja tão grave como tantos outros por aí. Não existe mentirinha boa, mentirinha inocente. Aos olhos de Cristo existe mentira. E ele fala que os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros serão lançados no lago de fogo. Os mentirosos estão lá. Mas todo mundo mente. Todo mundo escolhe mentir, a escolha é sua. Não deixe que as pessoas ao seu lado influenciem você, dizendo que uma mentirinha não faz mal para ninguém. Outro nível de pessoas que estão incluídos também nesses quase todos, que tem deixado a iniquidade ser maior do que o amor na vida delas, é o que a gente chama às vezes na igreja de crentes dodói. Haja metiolate santo para essas pessoas, viu? É aquela pessoa que você não pode falar nada para ela, não pode falar nada e nem fazer nada para ela, que a ferida fica exposta. Ele se revolta: eu vou mudar de igreja, não gosto mais do pastor, fulano me magoou. Ah, por que você saiu da igreja? Ah, porque a igreja me deu motivo para sair de lá, o pastor me deu motivo para sair da igreja. Pois todos os dias o mundo te dá um infinito motivos para você deixar o mundo e você não deixa ele. Se é por decepção, então deixa o mundo, vem para Cristo. Porque Ele nos oferece muito mais decepção do que a igreja. Se você está caçando um lugar perfeito para ir, aqui não é o lugar. Perfeição a gente vai ter quando a gente estiver junto do Pai. Só que a gente precisa ser tratado. Ferida aberta precisa ser lavada, precisa ser cuidada, precisa passar o metiolate santo aí. E que bom que o metiolate hoje não arde mais, né? Não dói. Eu sou da época que ardia. Vivia com o tampão do dedo arrancado porque jogava futebol. Meu pai: você prefere o mercúrio ou o metiolate? Passará logo era o metiolate, o mercúrio não ardia. E tinha que ser bastante corajoso para optar pelo metiolate. Mas o que eu entendi é que algo precisava ser tratado, aquela ferida precisava ser curada. E se você quer ser curado, se você quer ser tratado, aí sim você está no lugar certo. Você vai ser confrontado. Problemas não se resolvem sozinhos. Eles têm que ser discutidos e compartilhados. Também tem um grupo de irmãos, que é os que a gente chama que são os crentes convencidos e não convertidos. Esses também são esses que vão estar no meio da porcentagem dos iníquos. Aquele cara que ele decide ter uma vida religiosa, mas o coração dele está totalmente longe de Deus. Você pode ver, aqueles que mais dão trabalho, pastor, na igreja, é os camaradas que são convencidos de que eles precisam mudar de vida, mas eles, realmente, o coração deles não se converteram. Talvez seja aqueles que Jesus diz: seus lábios professam, falam de mim, me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Jesus diz na palavra dele? Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Se você não tem cumprido os mandamentos de Cristo, os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não cumpre isso, sinto muito, você não ama a Deus.
Quem não cumpre os mandamentos de Cristo não ama. Você pode falar, você pode tentar provar. As suas ações são reflexos da tua vida com Deus. Estava vendo uma pregação de um pastor essa semana, e ele contando sobre uma tragédia que aconteceu. O filho dele, crente, foi morto por um policial. E o policial falou: eu vi seu filho dando, eu sou cristão, seu filho atirou em mim. Ele falou: mentira, meu filho era um servo de Deus, e ele morreu, e a camisa dele estava escrita assim: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você tem sido a Bíblia que o mundo tem lido? O que adianta estarmos todo domingo na igreja, falarmos que somos cristãos, colocar mensagens bonitas na internet, mas a nossa prática é dizer coisas totalmente diferentes? Você sabe o que me espantou também? Outro vídeo que eu vi, uma criança, em uma das orações que ela faz a Deus, sabe o que ela pediu a Deus? Deus, eu quero ser um celular. A criança orou a Deus pedindo para que ela fosse um celular, porque o pai e a mãe dela priorizavam isso aqui mais do que um momento de estar com ela. E algo normal, aquilo que era para ser algo de se preocupar, tem sido rotineiro. A gente senta para conversar, vê todo mundo no celular. Eu não sou contra celular, você tem rede social, mas existe um momento certo de usar isso. Essas últimas semanas eu tenho chegado em casa, quando eu chego eu tenho desligado meu celular. A pessoa: o que aconteceu? Quebrou? Eu falo: não, desliguei mesmo. Porque esse momento é o momento de eu estar com minhas filhas. Se for para assistir televisão, é com elas do lado. Se for para brincar, vai ser com elas. É para jantar, é com elas. Porque eu ainda posso reunir elas numa mesa e ter um momento com elas. Depois cresce, e elas têm também que aprender com o mundo. Sua família. Porque o dia de amanhã nós não sabemos qual será. A gente não sabe por quanto tempo os nossos filhos vão estar ao nosso lado. De agosto para cá eu passei tanta luta em relação à questão de saúde. E começou pela Sofia, eu passei um susto tremendo, eu e Kátia. A Sofia ficou tão doente. E elas, graças a Deus, a saúde das minhas filhas são muito boas. E ela chegou num momento que a gente não sabia mais o que fazer. Não comia, não bebia, tudo que comia, bebia. Vomitava, fraca, tomando soro na veia. O médico que atende ela é um especialista, ele atende no Boldrini. Ele atende aqui no centro, no posto de saúde. E é um excelente médico, pediatra, excelente. Nem ele sabia mais o que fazer. O nariz dela saía catarro com sangue o tempo inteiro. Eu falei: meu Deus, o que vai acontecer? Ela não aguentava mais nem andar. Fomos para Campinas numa quinta-feira, passar com um especialista. Ela foi com uma colega dela na frente, resolvi uns problemas da firma, e depois eu fui para lá. E no momento que eu olhei, desculpa, eu vi minha filha falar para mim: papai, quando é que eu vou sarar? E eu vou falar o que para minha filha? 6 anos de idade. Eu já tinha orado, irmãos. E a minha esposa orando uma semana, os pastores orando. Papai, eu não aguento mais ficar doente. Ela com quase 40 graus de febre. E aí o médico falou, pediu uns exames, falou: agora vocês vão para casa e vão esperar o resultado. Sai hoje ainda. Aí vim de Campinas, dirigindo o carro, Kátia atrás com ela no braço, chorando. Ela desfalecida. Eu dirigindo para ele: Senhor, eu não aguento mais. A sua palavra diz que o Senhor não permite que nós vamos passar por tribulação que não somos capazes de suportar. Eu cheguei no meu limite, Senhor. Eu não aceito mais minha filha continuar desse jeito. E eu olhava pelo retrovisor, ela desfalecida, praticamente desmaiada no colo de Kátia. Uma semana sem comer e sem beber direito. Eu falei: minha filha vai morrer. Entramos no apartamento, coloquei ela deitadinha no colchão e orei, clamei ao Senhor. Falei: Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito isso. E o Senhor vai entrar com providência. E é por isso que enquanto eu viver, eu vou falar que eu creio no Deus que eu sirvo. Poucos minutos depois, minha filha olhou para mim e falou: pai, você compra um McDonald's para mim? Eu nunca fiquei tão feliz de comprar essas porcarias de lanche e dar para minha filha. Ela comeu o lanche, a batata e a Coca-Cola. O médico falou: pode dar.
Porque o nível de açúcar é muito grande no refrigerante e vai equilibrar, a glicose dela vai dar uma subidinha. Eu falei, filha, com o maior prazer. Juntei as moedas, fui lá, comprei um McDonald's, dei para ela e a Nicole, pai, eu também quero. Eu falei, calma, primeiro vamos cuidar da sua irmã. No outro dia, poucos minutos depois ela já estava bem. No outro dia ela já amanheceu mais corada, voltou a comer. Ficou ainda uns dias ainda saindo um pouco de sangue pelo nariz. E graças a Deus, ela está bem. Agora tem que falar para ela, filha, come menos, vai devagar. Já está comendo até demais. Mas foi no momento que eu decidi. E falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. Então está aqui. É do Senhor, o Senhor vai fazer um milagre. Quando eu era apenas um gurizinho ainda pequeno, a minha mãe, uma guerreira, que eu falo que era uma mulher de Deus, ela fez uma oração, que eu acho que não é toda mãe e todo pai tem coragem de orar. Ela falou, Senhor, se quando os meus filhos crescerem, for para eles serem bandidos, pessoas longe do Senhor, o Senhor pode levar agora quando eles são pequenos. Porque eu quero que meus filhos sejam homens de Deus. E graças a Deus eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Conheci o mundo, convivi no mundo, mas o temor a Deus sempre estava aqui. E eu sabia onde eu ia pisar. Esses crentes indecisos do que querem da vida, olha o que Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: conheça as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Desce de cima do muro, querido. Não seja aquele símbolo Yan-Yun, que o pessoal põe e diz que é o controle ali do bem e do mal. Tem que estar mais ou menos equilibrado. Equilibrado nada. Nós como cristãos temos que ser do bem. Eu tenho que ser de Cristo. A minha decisão tem que ser profetizar, anunciar o evangelho de Cristo nessa terra. Eu fui chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Não adianta mais a gente continuar nessa vida, desculpa a expressão, mesquinha, egoísta, que a gente acha que basta a gente ser crente, basta a nossa família estar na igreja, quando tem tantas outras famílias indo para o mundo. 85 mil morrem por dia sem ter a oportunidade de conhecer a Jesus. O mundo está perdido, a iniquidade tem estado avançando largamente. Uma vez que decidi ser de Cristo, eu não posso mais olhar para trás. Ou você é de Deus, ou não é de Deus. Não existe meio termo. Tem uma música que eu conheço já há muitos anos, do grupo Logos ainda, não sei se eles cantam ainda. E ele falava assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. E é mais ou menos isso. Quem põe a mão no arado, de que você decidir ser um evangelista, um proclamador das boas novas de Cristo, você não pode mais voltar para trás. Você sabe qual o primeiro sinal de avivamento na vida da pessoa? É que ela nunca mais é o mesmo. O dia que Cristo aviva a tua vida, que o Espírito Santo de Deus entra na tua vida e toma o teu ser de uma maneira tão forte, que aquilo te incomoda, que você tem que sair pregando o evangelho, por mais que você possa passar por dificuldade, você nunca mais vai ser o mesmo, porque você teve um encontro verdadeiro com Deus. Olha exemplos como Paulo, que teve um encontro com Jesus. Ele nunca mais foi o mesmo, e continuou sendo aqueles que ele perseguia. Ele deixou de perseguir, passou a ser perseguido. Paulo, de perseguidor, passou a ser alvo de perseguição. Mas ele não desistiu de Cristo, porque ele teve uma experiência com o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As lutas vão vir, a iniquidade vai aumentar sim, mas eu e você temos que ser os poucos que não vai se contaminar com este mundo. E quando Jesus vir, a gente vai estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Crentes aventureiros, eles aparecem só de vez em quando na igreja. Os domingueiros, os crentes shopping center, que só fica passeando na igreja, só observando o que está de bom, o que mudou, mas nada acontece de diferente na vida dele. Em qual porcentagem da vida você está? Nos quase todos ou nos remanescentes fiéis? A segunda e última lição que eu tirei disso aqui é que assim como tem os quase todos que irão deixar a iniquidade tomar conta de sua vida,
também tem o perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O perseverante, querido, é aquele que o mundo não tem influência na vida dele. Ele vive no mundo, mas ele não faz parte do mundo. Você vive nessa terra, mas você não pode deixar se influenciar pelo meio que você vive. É o sal, é a luz. Não deixe se influenciar. Seja a diferença nessa terra. E quem disse que ser fiel é fácil? Eu não vejo nenhum texto da Bíblia Jesus dizendo que seria fácil. Muito pelo contrário, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil, mas ele provou que é possível, porque ele veio como homem, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou, e provou que é possível ser santo, sim. A nossa vida é resumida em decisões. Decida fazer o melhor, decida ser o melhor, decida ser de Cristo, e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Aquele que mesmo perseguido e caluniado, eles não perdem a fé. O reino de Deus são para os corajosos. Covarde não tem vez aqui. Aqueles que se converteram por amor e continuam amando a Deus. Existe uma diferença muito grande de temor e medo. Temor está relacionado a respeito, a saber se colocar na sua posição. Eu temo a Deus, eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu sou servo dele. Engraçado que o texto original, a palavra não é nem servo, que a palavra que vem é doulos, do grego se diz escravo. Eu sou escravo de Cristo. O escravo pode questionar o seu senhor? Eu tenho que me entender que a minha vida, o meu chamado é para servir a Deus. Então eu faço isso por amor, não por medo de ir para o inferno. Se você está na igreja por medo de ir para o inferno, eu te dou um conselho: converte seu coração logo. Procure algo para se agarrar, para amar. Procure mais ter intimidade com Cristo, porque medo não leva ninguém para o céu. Aquele que anseia cada momento para estar na presença de Deus. Quem disse que a minha recompensa é a sua recompensa aqui nessa terra? Quem disse? Algumas pessoas pregam aí o evangelho do já, do agora. Planta aqui, você vai colher aqui. Você vai ser próspero, você vai ser isso e aquilo. Eu vi se eu não me engano, foi o R. Renekiewicz. Ele estava numa palestra e ele falou sobre até o Ricardo Agreste. Ele falou sobre um casal de missionários que ficou 50 anos no campo missionário. Depois dos 50 anos, eles jubilaram, né? A convenção entendeu que era o momento deles descansarem, já estavam avançados em idade, e eles estavam voltando para casa. E no momento que eles estavam no barco, com certeza eles estavam de segunda classe, porque missionário não tem dinheiro para viajar de primeira classe. Eles estavam viajando de volta, e quando eles avistaram o cais, estavam tambores, fogos de artifício. Eles falaram: pô, o pessoal da igreja veio receber a gente com festa. Ele ficou todo entusiasmado, o marido. Pô, o pessoal veio receber a gente com festa, que bom. Depois de 50 anos no campo missionário, a gente merecia uma festa de recepção. Então, a primeira classe desceu, depois que a segunda classe que eles estavam. Quando ele desceu, a banda já não estava mais, só tinha as bandeirolas jogadas no chão. Talvez o Neymar, o Kaká estava lá, já tinha descido primeiro, algum político importante. Mas ele viu que não era para ele a recepção. E aquilo deixou ele muito chateado. Pô, depois de 50 anos no campo, é isso que a gente recebe? Não tem um irmão da igreja para dar nem carona para a gente. Pegou o táxi, foi para a casa deles. Estava lá, aí a esposa resolveu pegar alguma coisa para fazer uma comida. E ele falou: viu, eu vou dar uma volta, e você pergunta para o seu Deus aí, se é isso que nós merecemos depois de 50 anos de trabalho na obra, e quando a gente chega em casa, se é isso que a gente merece. Tá? Saiu, algumas horas depois ele volta, e ele ainda revoltado pergunta para a esposa: e aí, falou com o seu Deus? Ela, do jeito que ela estava, ela falou: não, falei sim. E o que seu Deus disse? Depois de 50 anos do campo missionário, a gente chega em casa, a gente encontra isso. Ele falou que nós ainda não chegamos em casa. Então eu gostaria que você entendesse que a nossa casa não é aqui. A nossa mansão não é aqui. Não adianta juntar tesouros, achar que está tudo bem, porque a nossa glória não é aqui. A chave para o sucesso na vida do ser humano, sabe qual é? Uma palavrinha pequena que todo mundo conhece: amor.
ame mais, respeite mais, e Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Vou soltar um último vídeo para a gente concluir. Preste muita atenção. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração.
Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Amém? Nunca esqueçam. Ubuntu. Apesar disso tudo que a gente falou aqui, nós ainda podemos ser condutores do verdadeiro amor que emana do Pai, se abastecendo constantemente nossos corações de uma vida genuína com Deus. Assim a palavra não é de derrota, mas sim de vitória. Uma palavra de vitória sim, porque o texto diz: pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Coloque-se de pé.